Bom, a última vez que eu dei aula, acho que foi em meados de dezembro, porque os últimos domingos de dezembro não houve aula, né? Depois eu viajei. Estávamos vendo a parábola do semeador. Alguns irmãos devem se lembrar. A gente estava lá, pode abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Quem não se lembra ou não estava, já vai pegar o fio da meada aqui. A gente não conseguiu terminar a parábola do semeador. Então nós vamos retomar essa parábola, né? E vamos ver aqui a partir do versículo 3 até o versículo 8. Obrigado, irmão. Nós temos a descrição dessa história. Aliás, uma coisa que eu acho que eu não cheguei a definir, o que significa a palavra parábola, né? O que é uma parábola? Quem está no ensino médio deve saber o que é uma parábola. Curso de matemática, né? O que é uma parábola? É uma curva assim, uma parábola, ou assim, ou assim. Uma curva, né? Uma parábola, mas não é disso que estamos tratando aqui, né? No grego, a parábola significa uma comparação. É uma comparação. Jesus vai contar uma história, vai fazer uma ilustração para comparar com alguma realidade, né? Então é isso que é uma parábola no contexto bíblico, né? Geralmente uma história aí que Jesus vai contar que tem um significado espiritual para você comparar com a realidade. Então é uma comparação. Tipo uma alegoria? Tipo uma alegoria, exatamente. Uma alegoria aí, né? Então, Mateus 13, de 3 até 8, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aí a parábola bem conhecida, né? Vamos só recordar aqui o que significam os elementos da parábola, né? O que é o semeador na parábola? Ou quem é o semeador? Oi? Antes de entrar, também seria bom falar sobre, o que é parábola. É bom também falarmos do conceito da parábola, né? O conceito da parábola é o ensino terrestre que traz uma verdade celeste. Jesus usa exemplos do cotidiano, de cada um que eles viviam, que eles conheciam, para trazer esse ensinamento espiritual. Certo, então esta é a comparação, é comparar algo terreno com algo celeste ou espiritual, né? E então, os elementos desta parábola que nós acabamos de ler, então, quais seriam, né? Quem é o semeador? O que significa o semeador? Ele vai apresentar a interpretação depois, mais para frente no capítulo. Eu não vou ler a interpretação agora, porque nós lemos em dezembro. Eu quero ver quem é que lembra o que nós falamos. Quem é o semeador? Aquele que sai para pregar a palavra. Aquele que sai para pregar a palavra. Você pode pensar, nessa época ele seria a referência, né? O próprio Jesus seria a referência neste caso, porque ele que estava à frente, né? E ele estava ensinando os discípulos como evangelizar e o que eles deveriam esperar como resposta das pessoas ao seu evangelismo, né? A resposta poderia ser de diferentes maneiras. Então, você tem aí
O modelo, que é Jesus Cristo, ele mais para frente vai dar a grande comissão, os discípulos vão tocar a obra, vamos dizer assim, mas é o pregador, é o semeador, é o evangelista, né? O que é a semente? Palavra de Deus. Palavra de Deus, aquilo que você vai pregar, a mensagem é a semente. O que é a terra? Pessoas que ouvem são a terra. Então, tem uma terra aí à beira do caminho, nos pedregais, nos espinhos e uma boa terra, né? Você tem o que mais? Bom, aí vamos para as terras, que nós já falamos, acho que somente da terra à beira do caminho, né? Acho que só tratamos da primeira terra aí, aquela que está à beira do caminho, que é justamente o versículo 4, quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. O que são as aves? Ele vai explicar na parábola o que significa as aves. Alguém lembra? O que aconteceu com essa semente à beira do caminho? Lançou a semente, o passarinho levou. O que aconteceu com esta terra? Esta pessoa... Como? Simboliza o inimigo, o maligno, ele vai falar, né? Então... passarinhos estão sempre atrapalhando, né? Ficam cantando aí no meio do culto, eu tenho que ficar competindo com eles. Mas não, brincadeira, o passarinho, coitado, não tem nada com a história. Mas aqui na comparação, na parábola, eles representam o maligno que leva a palavra do coração da pessoa. Então, ela ouve, mas não entende e não frutifica. Essa pessoa não foi salva. É impossível você ser salvo se você ouviu o Evangelho, mas não entendê-lo. E esse entender passa por uma compreensão de fé, né? Não só intelectual, nós comentamos isso, mas de fé. Você entende a mensagem e você crê e você coloca a sua confiança naquilo. Não aconteceu isso com essas pessoas, então elas não foram salvas, tá? Então o diabo levou a semente dessa terra à beira do caminho. A pessoa não se converteu e depois aparentemente não pensou mais nisso, não voltou mais aqui. Pelo menos naquele momento assim, você não tem notícia de salvação. Pode ser que lá para frente, um dia, essa pessoa vai ter um outro encontro com Cristo, mas em primeiro momento não houve salvação. Esse aqui, Jesus está ensinando para os discípulos: olha, não estranhem se isso acontecer. Não estranhe, porque tem algumas pessoas que aceitam e outras pessoas não, e parece que não acontece nada na vida deles. Então, Jesus está preparando o espírito dos seus discípulos para tal, tá bom? Então, esta é a revisão, nós vimos até aqui, agora nós vamos parar, vamos orar e pedir direção ao Senhor para o restante da parábola, né? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade de estar mais uma vez reunidos na Tua casa para estudar a Tua Palavra e aprender como fazer um evangelismo e saber também qual a reação que pode vir das pessoas, e nós queremos colocar isso tudo diante do Senhor, diante das nossas próprias vidas, porque sabemos que temos a obrigação de testemunhar do nome do Senhor Jesus, e nós queremos aprender a fazer isso. E queremos entender a luta espiritual que existe para que essa semente germine e possa frutificar, Deus. E nós queremos ter a perseverança de continuar, mesmo quando as pessoas aparentemente não recebem a palavra do Senhor positivamente. Eu te peço, Senhor, a direção para a explicação do restante dessa parábola, que os irmãos possam contribuir também, e essa aula possa ser de grande proveito para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos para a próxima semente, a semente sobre os pedregais. Temos 3 textos falando sobre esta semente nos pedregais. Lembra que Mateus, Marcos e Lucas falam sobre essa parábola. João não fala, mas Mateus, Marcos e Lucas falam. Então nós vamos ler
Mateus e Lucas. Por que não Marcos? Porque essa parte do Marcos está igual ao do Mateus. Então vamos ler só Mateus e Lucas para ver uma pequena diferença aqui no texto. Então o Mateus 13, do 20 e 21, ele começa a explicar a parábola, né? E aí ele vai falando, a gente pode voltar um pouquinho, né, no versículo 19, né? 18 e 19, Mateus 13, 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora vai interpretar, né? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado e em seu coração, este é o que foi semeado junto ao caminho. Já falamos isso ano passado. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tá? Então esta é a interpretação sobre a semente lançada nos pedregais. Ele ouviu, recebeu com alegria. Nós temos experiência com pessoas assim, que ouvem o Evangelho, recebem com alegria e se juntam a nós por um tempo, mas eles não têm raiz, são de pouca duração. Vindo angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, não confunda esta pessoa com a pessoa que vai ser descrita depois que caiu nos espinhos. Às vezes as pessoas confundem um pouco. Aqui é uma pessoa que recebeu com alegria por um tempo, depois saiu. Não porque, eu quero experimentar o mundo, não, mas eu tenho muitas coisas para fazer, eu quero namorar, eu quero ir para balada, etc. Não é este o caso. A pessoa não saiu da igreja por causa dessas coisas. Ela sai da igreja por causa de medo da perseguição. Esse é o contexto desta que caiu nos pedregais. Está bem claro aqui. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. É um caso mais específico, tá? Essas pessoas que têm medo de ser crente por causa da perseguição, então elas se afastam. Esse é o caso aqui. Eu falei que o Lucas tem um texto um pouco diferente, porque veja lá o Lucas, pode deixar aberto aqui no Mateus 13, veja o Lucas 8, versículo 13, ele fala a interpretação dessa parábola, dessa semente, né? Essa terra, na verdade, mas com uma palavra um pouco diferente. Lucas 8, 13 diz assim: e aos que estão sobre pedra, no pedregal, né? Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo e no tempo da tentação se desviam, tá? O Mateus aqui foi traduzido como angústia e perseguição, né? O tempo da angústia e da perseguição. Aqui no Lucas foi traduzido como no tempo da tentação. A minha tradução diz provação. Provação. Que eu acho que seria uma tradução melhor nesse caso. Por que eu acho? É porque assim, no grego é a mesma palavra, né? Tentação e provação é a mesma palavra do grego. Para traduzir corretamente, você tem que pegar o contexto e o tradutor tem que tomar uma decisão, né? Vou traduzir como tentação ou como provação. Olhando só para o Lucas, tanto uma quanto a outra funcionaria, né? Porque ele pode se afastar porque foi tentado pelas suas cobiças ou por causa da provação, medo da perseguição. Mas como eu tenho o livro de Mateus para comparar, né? E o Mateus deixa bem claro que foi por causa da perseguição, então eu creio que a tradução melhor seria provação e não tentação, tá? Minha leitura do contexto aqui diria que provação seria uma tradução melhor. Apesar de que a provação traz consigo uma tentação, a tentação da apostasia, né? Já que eu estou sendo perseguido, isso é uma provação, isso me traz uma tentação de largar a fé, né? A tentação está junto, evidentemente, né? Uma coisa está ligada com a outra. E é esse aqui o caso. Você tem
Uma terra sobre o pedregal, então não tem espaço para criar raízes, né? É uma rocha, tem um pouco de terra em cima, o semeador não levou em conta isso, ele lançou a semente ali, aquela semente não tem como desenvolver raízes, porque aquela terra não tem profundidade, então ela não vai dar fruto, essa semente não vai dar fruto, né? Esse foi semeado junto ao caminho, junto ao caminho não, junto aos pedregais, né? Voltando lá no Mateus 13, agora o 20 e 21, então, ele ouve, recebe com alegria, não tem raiz, é de pouca duração, chegada a angústia, se ofende, né? O texto lá da parábola dizia que o sol queimou essa semente, ou uma planta que talvez fosse começar a nascer, né? Ela disse que ela logo nasceu, né? Então já tinha nascido, mas ela não consegue crescer, porque o sol queimou e não tinha raiz para sugar a seiva e sobreviver, e foi seco. Esse sol então queimando significa justamente as pessoas perseguidas, né? Então você recebe o Evangelho, você gosta da mensagem e você se aproxima dos crentes, eu quero fazer parte disso, e de repente a sua família vai atrás de você, a sua comunidade vai atrás de você, e aí você sente perseguição. Eu falo, não, é melhor eu não seguir esse caminho, né? Estava ouvindo o testemunho de um muçulmano que se converteu, né? Esqueci o nome dele agora. Ele dando testemunho, falando como ele cresceu num lar muçulmano, né? Acho que ele é da Argélia, se eu não me engano, argelino, cresceu num lar muçulmano, se mudou para a América, e aí foi buscar Alá, né? Procurando conhecer mais a respeito de Alá, e aí ele leu no Alcorão ali um texto que diz que você deve dar atenção às pessoas do livro, né? Tem que dar ouvidos às pessoas do livro, e o livro é a Bíblia. Então ele foi procurar a Bíblia, e aí ele, começando a estudar a Bíblia, ele encontrou-se com Jesus. E os irmãos sabem que o muçulmano, ele crê que Jesus é um profeta, mas ele não crê de forma alguma que Jesus é um filho de Deus, muito menos segunda pessoa da Trindade, e nem crê que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ele crê que Jesus é um profeta lá, né? Ou pelo menos não crê que ele morreu crucificado, né? Ressuscitou, certamente não crê. Então, e aí ele começa a estudar a Bíblia, e ele se converte. Chega um ponto que ele decide contar para a família, né? E a família dá sentenças de morte para ele por conta disso, né? Então, a perseguição. Esse é o momento em que você vai tomar aquela decisão. Então, eu vou continuar com Jesus, ou eu vou voltar para a minha família, né? É o ponto do racha, né? Ou você racha com Jesus, ou você racha com a família. E ele rachou com a família e ficou com Jesus. Então, é disso que Jesus está falando. Tem gente que vai ouvir o Evangelho, vai querer Jesus, vai receber uma ameaça da família e vai retroceder. Não, eu prefiro não perder tudo que eu tenho, né? Então, de repente você vai perder sua esposa, de repente você vai perder seus pais, de repente você vai perder seu marido, né? Então, são momentos de tensão difícil, mas difíceis, né? Mas é necessário. Se você quer ser um discípulo de Jesus, Jesus está explicando para os seus discípulos: olha, isto vai acontecer. Vai ter pessoas que vão chegar-se à fé, vão ouvir o Evangelho de vocês, vão gostar da mensagem, vão receber com alegria, mas quando chegar a perseguição, eles vão retroceder. Nós temos uma irmã aqui que aceitou o Evangelho lá no norte, a família mandando para cá para o sul para não passar o Evangelho para o norte. Acontece ainda hoje. Não somos um país muçulmano, mas mesmo aqui acontecem coisas desse tipo, né? Então você vai
ter naturalmente uma dúvida assim: será que esta pessoa foi salva? Alguns vão dizer: ela foi salva, mas ela perdeu a salvação. Nós não cremos assim. Não vou entrar em toda essa discussão hoje, já falamos isso várias vezes, o porquê não cremos assim, mas fica a dúvida: então, foi salva ou não foi salva, né? Algumas pessoas, alguns intérpretes das parábolas vão olhar para essa parábola e falar: olha, não fique se perguntando essas coisas, porque este não é o propósito da parábola, não é dizer quem foi salvo e não foi salvo, é só preparar o coração dos discípulos para saberem: olha, esse tipo de reação vai acontecer, entrega nas mãos de Deus se foi salvo ou não foi salvo, tá? Pode ser que seja isso. Eu creio que não é salvo, tá? Na leitura da parábola, eu creio que este aqui, de fato não é salvo, porque ele não chega a dar frutos, né? Nas palavras de Jesus em geral nos evangelhos, o verdadeiro crente é aquele que produz fruto de alguma maneira. Pode ser pouco, né? 30 ou 60 ou a 100 por um. Eu creio, minha leitura é que dessas sementes aqui, apenas aquela que produziu frutos é de fato representando um salvo aqui. Mas para nós, do nosso ponto de vista, de fato, isso não deve ser a nossa preocupação, porque nós não vemos os corações. O julgamento pertence de fato ao Senhor, né? Se a pessoa esteve no nosso meio e saiu, você vai orar por ela, você fica na dúvida, né? Você fica na dúvida, ela não está mais com Jesus, ela, por causa da pressão da família, ela largou e voltou para os caminhos antigos, a religião que ela tinha antes, né? Você fica triste e você até pensa: talvez não foi salvo, né? Talvez não chegou a nascer de novo, mas a certeza você não tem, você entrega para Deus, né? Nosso papel é orar e pregar, né? Nosso papel é pregar e orar. Mas você tem algumas passagens assim, como ele fala que a pessoa recebeu com alegria. Alguém pode pensar: mas receber com alegria não é ser salvo? Se você recebe Jesus, você não é salvo? João 1,12 não fala: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então, receber com alegria não é nascer de novo. Agora, quanto ao receber aqui, recebeu com alegria, né? Recebeu com alegria. Isso significa que ele está dizendo que a pessoa nasceu de novo, e depois, se ela foi queimada pelo sol, significa que ela foi para o inferno? Não é essa a conclusão que eu vejo na parábola. O receber com alegria significa justamente que ela gostou da mensagem, né? Recebeu com alegria significa que ela gostou da mensagem e se aproximou, né? Ela logo recebeu. Mas ela, por causa da angústia, o secar significa ela se afastou. Não tenho certeza da salvação ou perdição dessa pessoa com relação a isso. Eu tenho a minha posição é que ela não foi salva, tá? Não é uma certeza que eu tenho que esse seja o ensino da palavra, mas a minha leitura é que essa aqui não foi salva, tá? O recebeu, o germinou, né? Ela, como se diz aqui, ela logo nasce, né? Logo nasce não significa nasceu de novo necessariamente. Não significa que ele está falando do novo nascimento. Está falando que ela recebeu com alegria o Evangelho. Gostou da mensagem, se aproximou. O que você, como pessoa, percebe no ouvinte é: ele recebeu com alegria ou ele não recebeu com alegria? Isso é fácil de você perceber. Ou ele se afastou, não quero saber disso, ou eu quero, gostei, né? É isso que o texto está te dizendo, ele recebeu com alegria. Agora, se houve novo nascimento, o tempo vai dizer, né? E pelo contexto, eu creio que o tempo não mostra que essa pessoa de fato nasceu de novo, né? Algum comentário mais? 2. O primeiro. Comparando esse caso com o outro, que é o da Boa Terra, sim, e esse frutificou a vida. Sim. Então, acho que o fato da pessoa ter aceitado uma alegria, mas não dá fruto, porque secou, isso aí já mostra
E realmente ele provavelmente não... Eu tenho essa leitura. Porque o outro texto lá fala que pelos frutos é diferente. Pastor? Então, toda parábola, ela tem um único objetivo. Por isso que quando nós estudamos parábola, sempre que é uma aula, não é? Aí nós vamos detalhando, né? Faz parte da aula detalhar a parábola. Mas quando nós estamos estudando a parábola, nós temos que primeiro focar no ponto principal da parábola, para não nos perdermos nos detalhes. A parábola, ela nos ensina que nós temos uma semente, que essa semente é a palavra, que nós somos os semeadores e que nós temos que semear em todo o terreno. Você pode olhar, olhando o exemplo terrestre, você vai falar, qual que é o semeador que vai lançar uma semente no meio de pedras? Não tem. Qual é o semeador que vai lançar a semente no meio dos espinhos? Não tem. Você vai primeiro trabalhar a terra para lançar a semente sempre em boa terra. Por isso que eles aram a terra antes de lançar a semente. Então, esse não é o foco. Para nós, o foco é: eu tenho a semente e eu sei o que eu tenho que fazer. A terra é o coração da pessoa, como você mesmo bem falou. Nós não conhecemos o coração. Eu não sei o coração de quem tem pedra, não sei o coração de quem tem espinhos e não sei o coração de quem é uma boa terra. Então a nossa missão é lançar a semente para todos. Aí caindo em boa terra, aí nós vamos ter esse bom resultado, né? Então o que a parábola nos ensina é que nós temos que lançar a semente. O que vai acontecer, aí não, como você bem falou, não é nosso domínio. Perfeito. Não está na nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é lançar a semente. Exatamente. Essas discussões que a gente tem, eu acho que não é salvo, outro talvez ache que é salvo, isso é mais baseado em outros textos do que nesse aqui, propriamente dito, né? Comparando aí com o que Jesus fala de outros textos, a gente vê, como o irmão falou, pelos frutos conhecereis, né? Agora, este aqui de fato não é um texto para você se preocupar em ficar julgando, não é um texto sobre disciplina espiritual, não é nada disso, né? É um texto para você trabalhar como semeador. Oi. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido aí. A pessoa que recebe com alegria, como o irmão falou, ela vem, ela congrega numa igreja, e de repente ela, por alguma razão, ela para de congregar, ela vai se esfriando, vamos dizer, mas ela não deixou de crer, ela não deixou de ter Deus no centro da vida, não deixou de dar bom testemunho, mas ela, por alguma razão, ela não está congregando. Nesse caso, eu gostaria de saber a opinião do pastor e sua. Essa pessoa, a gente pode achar que ela está salva ou não? Tá. Vou começar a responder com um exemplo histórico. Se os irmãos pegarem o livro de história da igreja, vão perceber que houve perseguições ali no século II e III muito fortes contra os cristãos. E primeiro os judeus perseguiram, depois os romanos, né? As piores perseguições vieram com os romanos. E eles ameaçavam de morte os cristãos e diziam: você tem que dizer que César é o Senhor. E eles diziam que Jesus é o Senhor, né? E se eles não dissessem que César é o Senhor, eles morriam. E muitos disseram que Jesus é o Senhor e morreram. E outros disseram que César é o Senhor para salvar a própria vida. E eles não morreram. Só que foram excluídos da igreja por causa disso, porque eles não ficaram firmes, né? Eles foram excluídos. E mais para frente, quando a perseguição diminuiu, eles quiseram voltar para a igreja. Isso está bem documentado no livro do Gonzales, a série de livros do Gonzales, como isso aconteceu. E muitos na igreja, a igreja ficou dividida. Não, esses aqui não podem entrar mais. Eles apostataram, eles negaram a fé. E outros quiseram dar perdão. Não, eles se arrependeram, eles fraquejaram, mas eles não perderam a fé, eles se esconderam, né, por causa da perseguição.
seja por perseguição ou seja por outros fatores, um esfriamento da pessoa em que ela não deixa de crer no Evangelho, eu creio que ela permanece salva. Ela permanece salva. Ela não está congregando, mas isso é uma posição enganosa. Ela pode ser enganada também pela sua própria consciência, achar que está bem, mas no fundo não está. Isso é uma posição de risco, né? Porque ela não tem segurança, porque ela não passa nos testes de 1 João, por exemplo, ali, né? Talvez porque ela está afastada e ela não se envolve mais com os irmãos, ela não tem mais uma vida espiritual de comunhão com Deus, e ela está muito afastada, ela não vai ter a segurança de uma proximidade com Cristo que traz uma paz no coração, uma segurança de salvação devido aos frutos também. Nós não somos salvos pelos frutos, mas se você está andando com Deus e produzindo frutos, a sua consciência fica tranquila diante de Deus. Se você está no mundo, a sua consciência não deve estar tranquila, né? Então é uma situação de dúvida. Nós que estamos fora vamos olhar e não vamos ver frutos e vamos ficar na dúvida se é crente. E a pessoa que está na situação, vivendo na situação, é bom que ela tenha dúvida também, né? Será que, pastor, então, a palavra de Deus diz lá em João, falando no Apocalipse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí você vai falar, mas a pessoa é salva pela fé ou ela é salva pela perseverança? A perseverança é evidência da fé. Então a Bíblia vai sempre trazer essa discussão, né? Da fé e as suas evidências, né? Então a pessoa que recebe com alegria, depois se afasta, mesmo falando para ela, eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, né? Mas se não tiver a evidência da fé, que é a perseverança, né? Como você mesmo falou, nós não vamos julgar ninguém, mas biblicamente dizendo, não teve uma fé. O irmão Luciano. Mas existe eu já ouvi muito disso, mas existe uma discussão onde se coloca até o exemplo de Pedro, que negou Cristo 3 vezes, depois se arrependeu, né? E no fim da sua morte ele falou assim, não posso morrer como o Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo, já mostrando ali o arrependimento. E aí muitos dizem que se a pessoa ela nega Jesus, mas logo em seguida, depois de um tempo com a demonstração de vida e frutos, né, ela pode ser salva. Então tem muitos que defendem que sim, há possibilidade, existe uma chance. Existe uma chance dela ser salva. Pedro era salvo, né? Eu não creio que Pedro era salvo, depois perdeu a salvação, depois ganhou a salvação de novo. Eu não creio assim, mas ele fraquejou na sua fé. Isso acontece. Agora nós, os que estamos vendo, enquanto nós não virmos esse retorno, nós ficamos na dúvida, né? Que a pessoa está afastada. Enquanto nós não vemos ela voltando, nós ficamos na dúvida. E aí, oi. Eu acho que a gente tem perseverança e perseverança também. Existem momentos onde a gente é muito desafiado. Por exemplo, se a pessoa não falasse que o César era o Senhor, ela morria. E a princípio é que a gente está preparado para enfrentar esse tipo de situação. Tem gente que realmente fraqueja. Mas assim, não quer dizer que a pessoa, se a gente tem o Espírito Santo, pelo menos uma partezinha da nossa perseverança continua, mesmo que a gente esteja num momento muito fraco e a gente faça algo que seja completamente oposto ao que seria esperado a partir da nossa fé. Então, assim, se uma pessoa não confessa a fé dela, ela pode estar fraca e afastada, mas ela sabe no que ela crê. Mesmo assim, a pessoa que falou que o César era o Senhor, provavelmente não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela foi muito covarde de fazer isso, mas... É fácil para nós que não passamos por isso, né? Falar. Mas, de fato, o tempo costuma revelar, né, se era verdadeiro ou não. Mas nós passamos por isso e fazemos isso. Nós não chegamos a esse extremo. A esse extremo, isso. Se você negar, você vai morrer. Mas quando nós nos acovardamos de falar de Cristo para alguém no nosso... Já está revelando uma atitude similar a essa, né? Por muito menos, você já está negando, né? Oi. Estamos aí há 40 anos e Deus não está. Nada fora do sensível.
tem muitas igrejas escondidas. A gente pode pensar, o pessoal é covarde, eles estão vendo ali, mas a gente está vivendo aquelas coisas. Aí a única maneira da igreja sobreviver e tentar fazer alguma coisa é a maneira de simular, não dá para ir na praça pública e falar de Jesus. Então, já que o irmão mencionou isso, tem um outro cristão iraniano também que se converteu do islamismo, e ele comenta sobre isso falando o seguinte: ore pela igreja do Irã, mas não ore para ela não ser perseguida, ore para os cristãos que estão se reunindo escondidos, para eles se manifestarem em praça pública e que morram por isso, porque ele tem coragem de fazer isso. Ele fala e ele é preso, ele é torturado e tudo mais. Ele fala, não é assim que tem que ser. Por quê? Porque o nível da fé de cada um não é igual, né? E ele tem coragem disso, e ele fica, ore para a igreja sair das catacumbas, porque aí milhões vão morrer, mas milhões vão se converter. E essa é a loucura do evangelho. Na cabeça dele é assim, igual os apóstolos, vai na praça e apanhe. É assim que ele pensa. Eu não sei se eu teria coragem. É muito comum no Brasil, a gente tem essa perseguição, mas a questão das igrejas, o problema surgiu nas igrejas a ponto de pessoas ficarem desanimadas. O problema é tão grande nas igrejas, é afastar. Sim. Por causa da confusão criada na igreja, afasta. E às vezes fica até meio abalado na fé, mas por causa por isso que sim, tem vários motivos. Sempre pela igreja, porque isso aí é muito diferente. No Brasil tem muito. Sim, estava conversando com o irmão ontem. Estava conversando com o irmão ontem que ele estava assim, eu não sei o que fazer, porque na minha região não acho uma igreja bíblica, todos se desviaram, o que eu faço? Complicado, o irmão me completar. A questão do iraniano, a maneira como eles veem a cultura e a morte é muito diferente do que o brasileiro. Assim. Claro. Inclusive consegue encarar a morte, eles vivem com isso. Cresceu assim. É bem complicado isso, realmente. Bom, voltando aqui, então é gostoso essa discussão, né? Mas assim, foge um pouco do básico da parábola, né? Do ensino básico da parábola. Então, por fim ele diz, não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz. O que é raiz? Ter raiz? Isso ele não diz, né? Ele não interpreta o que é ter raiz. A gente pode pensar assim, é convicção, é firmeza ou é a coragem, né? Talvez todas essas coisas poderiam estar ligadas com ter raiz. Ou, de repente, ter raiz significa ter o próprio Espírito Santo, né? Na linguagem de hoje. Mas lembre-se que naquela época não havia o batismo do Espírito Santo ainda, né? Tinha acontecido em Atos 2, isso vai acontecer. Então a gente tem uma tendência de trazer uma linguagem do nosso tempo para a época. A gente tem que fazer um pouco diferente aqui. Você tem que pensar na época. Na época, eu creio que é mais coragem, convicção, perseverança. Bom, então você tem aí o se acovardar ou não se acovardar. Hebreus capítulo 3 vai dar eu não vou ler os textos de Hebreus, mas depois em casa você pode ler Hebreus capítulo 3, 4, 6, vai falar sobre isso aí, né? Sobre o perseverar ou não perseverar na fé, justamente isso que o pastor comentou. O verdadeiro crente, ele vai perseverar, vai demonstrar com frutos, né? Isso aí a Bíblia é cheia de exemplos a respeito disso, né? O próprio 1 João, que nós mencionamos, também fala sobre isso. Então, você não sabe com certeza qual é o limite aí, de quantos frutos eu tenho que observar, enfim. Próxima semente, a semente entre os espinhos. Então essa está em Mateus 13, versículo 7, né? A outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Só isso que diz no texto. Aí pulando lá para o versículo 22 ele vai interpretar. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Cuidados desse aqui não tem nada a ver com perseguição. Ele separou em dois casos: alguns que afastam-se por causa da perseguição e outros que ele não chega a falar que ele se afasta. Veja bem, aqui ele não chega a dizer que ele se afasta, só que ele fica sufocado e não produz fruto. Talvez ele continue no nosso meio.
Talvez continuou. Só que é aquela pessoa que não dá fruto, ela está preocupada com as coisas do mundo, da vida, não necessariamente com as atrações, as tentações da carnalidade, da promiscuidade, coisa assim. Talvez sim, talvez não. Talvez aqui o texto de cuidados do mundo são os problemas da vida. Está preocupado mais com isso, os cuidados do mundo e também sedução das riquezas. Aí sim, pode ser as duas coisas. Pode ser simplesmente cuidados normais do mundo, ou então sedução de riquezas. Pessoa gananciosa, ela quer ficar rica, o sonho dela é ficar rico, né? Por isso tem tanta gente que vai à igreja que diz que você vai ficar rico se for na igreja deles, né? A pessoa está atrás de dinheiro, esse é o seu foco na vida. Então, uma pessoa que tem o coração voltado para o sucesso na vida, nesse mundo, e ficar rico, este é o foco, o centro do seu coração. Então, essa pessoa, de novo, você não vai ficar dizendo, você não é crente porque você ama muito dinheiro. Não é esse o foco é, não vão aparecer os frutos. Não conte com essa pessoa do ponto de vista espiritual, porque ela não é confiável, ela não tem o coração na obra de Deus, o coração dela está nas riquezas. O texto de Marcos acrescenta um detalhe. Então, Mateus diz, cuidados deste mundo, sedução das riquezas, né? Marcos 4, 18 e 19 acrescenta algo. Marcos 4, 18: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, que fala da palavra enganos, e acrescenta também, e as ambições de outras coisas. Não sei que ambições são essas. Eu quero ser um grande cozinheiro, quero ser um grande jogador de futebol, eu quero ser um grande empresário, ambições de outras coisas. Você pode incluir aí quaisquer outras coisas fora do reino de Deus. Essas ambições entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. A rigor, palavra sem fruto não é salvo, né? Na definição bíblica. Na parábola, na visão do semeador, não se preocupe com o julgamento, traga para Deus. Mas de fato, muitas vezes acontece isso, a pessoa não frutifica por causa dessas ambições, né? O texto de Lucas também fala sobre isso. O Lucas 8, 7. Lucas 8, versículo 7, fala, e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos. Então a planta começou a crescer também, aqui está no nosso meio, né? Crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Então, aquele coração dividido, no começo ele quero ser crente, sim, mas não a ponto de ter que desviar o foco da minha atenção daquilo que eu de fato quero, que é ficar rico ou ter sucesso na minha vida, né? Você não pode nem descartar que essa pessoa continuou na igreja. Talvez ela continuou ali no meio, né? Ponto de vista nosso hoje, pode ser um crente fraco ou pode ser um falso crente. Você não sabe a priori, tá? O que você faz então? E se ele está no nosso meio e for um falso crente? Né? Então tem que tomar uma providência. Olha, Jesus vai contar uma outra parábola depois para os discípulos saberem o que fazer, que é a parábola do joio e do trigo. Porque eles ouvindo essas coisas, certamente eles pensaram, Senhor, então o que a gente faz? Porque tem um monte de gente seguindo a gente. E se alguns desses são desses aí que o Senhor está falando, né? Que são falsos no nosso meio? O que a gente deve fazer? Depois ele vai contar uma outra parábola, do joio e do trigo, para saber o que fazer, né? Então isso aí é o que não fazer. É o que não fazer, na verdade. Depois Deus resolve. Agora o que fazer com esses aí?
aí Jesus também já ensinou. Aí Mateus 6, né? Quando ele fala que temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas nos serão acrescentadas, né? Não, Sim. Nós podemos estar preocupados com o que havemos de vestir, de beber, né? Mas que Deus dá todas essas coisas. Não ajudeis tesouros na terra, né? Te atrasa e tesouro do consolo. E qual que é o limite? Será que eu estou buscando demais as coisas do mundo? Qual que é o limite? Aí você tem que deixar o Espírito Santo te guiar, porque pode ser que você esteja extrapolando o limite, eu também. O limite do quê? De quanto do seu tempo, da sua mente, dos seus esforços você está usando para juntar riqueza, que não é o que você devia estar fazendo, né? Então, todos nós estamos buscando dinheiro para cuidar das nossas famílias. Todos nós estamos fazendo isso. Muitos procuram ficar ricos com meios indevidos. Também, né? Isso aí é mais comum do que se pensa, né? Falando sobre riqueza, a Bíblia nos ensina que nós temos que trabalhar para termos o nosso sustento, e aquilo que extrapola o nosso sustento, que Deus dá a cada um, né? Pode dar para um e para outro não, é aquilo que foge das minhas necessidades, né? Eu tenho que usar para suprir a necessidade de outro. Agora, quando extrapola a minha necessidade, eu quero só acumular, juntar. Até nisso é difícil, porque a pessoa fala, mas a minha necessidade é... E o outro fala, não, a minha necessidade é aqui. Não, mas a minha é aqui. E o Senhor fala que a nossa necessidade é o pão nosso de cada dia. Isso aí, de fato. Mas poucos de nós vivemos com pão e água, né? A gente quer um pouco mais, né? Uma picanha de vez em quando. Essa aí está resolvido. Esse problema aí está resolvido. Sementes da boa terra, Mateus 13, 22. Oi. Eu já ouvi pregação dizendo que isso significa que só 25% do que se prega é uma besteira. Mas o que eu acho é que vários esses 3 terrenos não bons, eles podem não ser assim. Pessoa que não aceita porque tem medo da perseguição não pode ser aquela que quer ficar rico. Não é isso. Acho que pode ter uma misturança aí de todos. Tá, entendi. É uma simplificação, né? A parábola é uma simplificação, né? Não está cobrindo todos os casos possíveis, né? Pode ter gente que mistura, né? Até um pouco de espinho, um pouco de rocha, né? Sim. Nós temos um exemplo aqui, que é temporada com o colega ainda, uma família cuja mãe, esposa, era chefe de terreiro de urbanismo. Era assim, coisa branca, aquele negócio todo, sangue na parede. Tinha um salão, né, no fundo da casa, ela fazia os trabalhos. Quando ela se converteu, não lembro exatamente como foi, mas foi através de uma visita de pastor, uma coisa que passou com eles, eles se converteram. O marido, que trabalhava de marido, só com uma sentada na vida, mas tinha um carro de tipo de luxo do ano, ele acabou precisando vender o carro, vender a casa, né, e tal. E foram morar nos fundos de uma casinha de madeira lá num bairro distante, periferia da cidade do Morro. E estavam passando fome no trabalho. Aí um dia, bateu palma no portão, ela foi ver e alguém disse assim, eu sou que a senhora faz trabalhos. Eu disse, não, eu fazia, eu faço mais, faço tempo. Não, mas eu pago bem. Não, não tem jeito. Mas eu sei que você está dando dinheiro. Não, mas eu fez o trabalho e nunca mais sobrou. Da família dela, ou seja, estava alegre com a palavra, né? Com a semente. Frequentava a igreja, o marido cantou no coro da igreja, mas de repente aqui foi cuidados da vida, né? É um cuidado necessário, dinheiro para comer, né? Acho que é a mistura de 2 terreiros. Mistura de 2 terreiros. Semente. Aquela questão, cada um tem sua fraqueza. Sim, o inimigo explora a fraqueza do momento de cada um. Mas ninguém tem desculpa, né? Ninguém tem desculpa. Semente na boa terra, Mateus 13, 22. E o que foi semeado entre... Não é o 22. O semente de boa terra
é o 23. Né? O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Isso é uma terra boa. De qualquer jeito, todos nós devemos querer ser terra boa, né? Aqui tem um problema, né? Porque eu não posso mudar a terra por mim mesmo. Temos que prepará-la, né? Tudo bem. Temos que ativá-la. Eu não consigo ser terra boa se eu não sou terra boa. Esse é um problema. Porque não fui eu que me fiz. E se Deus me fez terra ruim? E se Deus me fez terra ruim? Né? De jeito nenhum, o senhor recebeu os 10 talentos. Não estou falando. Graças a Deus, né? Eu estou falando uma pessoa qualquer, né? Assim, ele está falando assim, ó, tem terra boa e tem terra ruim. De quem que é a culpa? A culpa é da terra, porque é ruim. Mas como é que a terra que é ruim vai ficar boa? Se o leopardo não pode mudar as pintas da sua própria pele, como é que ele vai se transformar em terra boa? Uma coisa que me impressiona é a África ter tanto ouro e não ter terra para agricultura. Isso é um outro caso, mas enfim. O problema aqui, vamos voltar. Eu lancei a pergunta aqui, lancei o problema, tá? Está fora da parábola, completamente fora. É uma questão legítima, profunda, está na Bíblia, mas não está na parábola. Tá? A parábola não está preocupada em responder isso daí. A parábola está mostrando para o semeador: olha, existe terra boa, existe terra ruim. Tá? Você vai trabalhar e às vezes não vai dar fruto. Daqui a pouco a gente volta nessa questão aí. Então, ele ouve, compreende e dá fruto. Tá boa, né? Ouviu, compreendeu, deu fruto. Se você for ler em Marcos 4, ele vai falar: ele ouve, recebe e dá fruto. Então, receber e compreender aqui estão tratados como sinônimos nesse contexto. Lucas, ele vai ser mais detalhado. Olha só, Lucas 8,15. Dá uma olhada, Lucas 8,15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Coração honesto, isso é terra boa. Coração honesto e bom. E a Bíblia fala que não tem ninguém bom. E não tem ninguém bom. Jesus falou isso, né? A não ser Deus. E aqui já diz, ele mesmo diz que tem coração honesto e bom. E a Bíblia vai nos mostrar bem claro que todos pecaram, todos filhos da glória de Deus, mas existem pessoas com coração honesto e bom. Agora você vai dizer: mas eu conheço um monte de gente com coração honesto e bom e que não acredita em Jesus. Não tem um coração honesto e bom. Tem um monte de gente ruim que você não gostaria nem de pegar para ele e se converter. Então, este honesto e bom aqui não é aquilo que você vai ouvir por aí. Essa pessoa caridosa, pessoa que faz muitas beneficências, não é isto somente. Claro, o coração honesto e bom também vai ser caridoso, vai fazer beneficência, mas não é isso que define. Se ele não crê em Jesus, não é um coração honesto e bom. E na verdade, volta-se agora a isto, a questão: como é que o leopardo pode mudar as suas pintas? Ele não pode. Cristo transforma o coração. Todos têm coração ruim por natureza, mas Deus é capaz de transformar um coração de pedra em um coração de carne, honesto e bom. Tem a bondade de Deus sobre este coração. A pessoa que nasce de novo tem o seu coração trocado, sim. Não quer dizer que essa pessoa não peca, não tem também a natureza pecaminosa. Toda essa discussão aí, você pode procurar em outros textos. Eu não vou abrir isso aqui agora. Aqui só está dizendo: crente que é crente tem coração honesto e bom, sim, né? E que dá bons frutos e que dá 30, 60, 100 por um. Se não é novo nascimento, é isso que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, nada disso vai acontecer, né?
Então, se a pessoa não teve o seu coração transformado num coração honesto e bom, então não houve novo nascimento. Isto vai aparecer para as pessoas na forma de frutos visíveis de boas obras. E aí? Oi. Mas mesmo o coração honesto e bom, sem a semente, não dá fruto. Não Ele entendi. é só uma terra. Ele só vai dar fruto depois que vem a semente Tá, e com perseverança. Mas isso dá. sim. Mas só um coração honesto e bom não se salva. Claro, é isso que nós falamos, né? O coração, se você pega, eu vou mencionar os espíritas que fazem muita caridade, mas eles têm uma visão do Cristo completamente diferente da nossa. Não acha o espírita, nem que ele vai reencarnar melhor porque não vai haver reencarnação, e nem que ele vai para o céu porque ele faz beneficência se ele não largar se arrepender dos seus pecados e crer no Cristo bíblico, que não é espírito evoluído, mas é o Filho de Deus. Então, é assim. Agora, como é que você pode pegar uma terra ruim? Aí é com Deus. Deus é capaz de pegar uma terra ruim e transformar numa terra boa. Talvez você semeou, como eu falei no começo da aula, você semeou e essa terra não deu nada mesmo. Era pedra, era espinho, era beira do caminho. Mas pode ser que Deus prepare essa terra com um bom arado e mais para frente passe um outro semeador e essa terra agora está pronta para receber. Eu nem estou entrando na questão da eleição e predestinação, que isso faz parte também da Bíblia, mas isso aí é mais com Deus ainda do que a gente pode imaginar, né? Mas ele sabe sim preparar uma terra para receber o Evangelho e crer, né? A irmã ia perguntar alguma coisa. Eu acho assim, que todas as terras têm uma possibilidade de germinar. Isso basta você ver na agricultura, aquelas pedregal lá planta e dá, e nasce. Então todas têm possibilidade. A função para mim, que eu entendo, da igreja é justamente dar o apoio para isso daí, porque ali fala coração honesto e bom. Honesto é mais fácil de ver, eu acho, mas bom é muito difícil de ver. Dentro das igrejas, eu acho que tem pessoas que não são boas, no sentido de ter aquele amor fraternal pelos irmãos que estão em dificuldade financeira, pelos irmãos que estão passando por problemas familiares. Eu acho que muitas igrejas elas são muito omissas nisso. Então a pessoa se acha bom, mas ele não tem essa bondade de coração de viver, de se colocar no lugar do outro, entendeu? Bom. E aí, como o irmão fala, né? Então eu acho assim, o papel da igreja é muito fundamental para uma terra pedregosa, ela começar a ser uma terra tratada, sim, começar a dar fruto. Vamos separar as coisas aqui. Não é toda a terra que vai produzir. A terra que produz é a terra boa. A terra, na parábola, eu sei que a agricultura é outra história, mas assim, na parábola, a terra do pedregal e do espinho e do beira do caminho não produz. Agora, não quer dizer que na prática, no dia a dia, você não possa mudar isso aí, Deus possa mudar com o passar do tempo, né? Mas a terra, para produzir, ela tem que ser terra boa. Oi. Bom, ainda dentro dessa analogia da terra, tem uma coisa que nós devemos pensar, que é a questão do tempo, né? As pessoas, elas mudam a forma de pensar, de agir, e mudam o coração também. Há situações na pessoa, na vida da pessoa, que transformam a pessoa, seja, por exemplo, por a morte de algum querido, ou por um grande acidente, ou até por grandes coisas que aconteceram, ou até mesmo vendo. Então, existem situações na vida de uma pessoa que transformam o interior da pessoa, e nessa analogia da terra, que prepara uma terra. Eu penso que a palavra, a semente, ela tem que ser semeada em todas as etapas. Nesse sentido, sim. Porque muita gente que ia na igreja lá, crianças que dormiam no banco, não estavam nem aí e tal, passa tempo, vão para o mundo, depois lá no mundo se converte e volta, e ouvem a palavra, se lembra, e se tornam pessoas crentes que dão fruto. Eu acho que assim, a palavra tem que ser semeada. E aí toda a terra. A ideia de tempo fora de tempo. Né? Isso a irmã falou também, né? Você deve semear em toda a terra. Justamente por causa disso. Você não sabe quando que a semeadura vai mudar exatamente
Deus vai preparar esse coração para receber e dar fruto, né? Então, você não se esforça para se tornar terra boa, mas o Criador que criou a terra, Ele pode te preparar para receber essa semente, né? Então, oi, quem falou? Ah, sim. Em Romanos diz que a terra é inclusive não tira a palavra, né? E a palavra é interpretação. Eu mesmo ia numa igreja batista, depois de um ano eu fui convertido, mas a gente tem que perseverar, não desistir de continuar indo na igreja. Sempre uma pessoa boa, com um bom coração. Mas a conversão de verdade, porque a conversão, ela te traz o desejo de tudo que você faz agradar a Deus. No seu pensamento, nas suas atitudes, no seu atento, tudo. Então você procura isso que eu estou fazendo, agrada a Deus. Então, conversão. E também traz o desejo traz a coragem de você não se intimidar ao falar da palavra. Sim, cada um tem uma história, né? Cada terra tem uma história, né? Isso aí a gente não tem. Como eu falei, a parábola é um resumo, né, para você pensar, né, sobre as diferentes reações que podem acontecer. Bom, então eu vou ler a próxima parábola. Não vai dar tempo da gente dissecar a próxima parábola. Oi. Eu pensei, a terra boa é a terra que não tem espinhos, e a terra boa é a terra que não tem pedras. E que não está à beira do caminho. Isso, né? Aí à beira do caminho, o passarinho. São os passarinhos que são os agentes de Satanás. Mas como você falou, quem transforma a terra ruim na boa terra é Deus. Quem espanta passarinho também. Quem espanta passarinho, né? E quem tira os espinhos e quem tira as pedras é só o Senhor. Só que uma outra coisa também que eu acho interessante citar é os frutos. Um produz 30, outro produz 60 e outro produz 100 por um. Hoje nós estamos na condição de semeadores ou ainda somos sementes? E agora, fazendo essa comparação do que Jesus está falando como discipulado, que é o ensino por trás dele, que ele está trabalhando com os seus discípulos, ele está dizendo que quem está recebendo a palavra, hoje você é a terra. O seu coração é a terra. Só que para esta terra produzir, em um momento você tem que deixar de ser terra e se tornar agora o semeador. Então só produz 30, 60 e 100 por um quem deixa de ser terra, a relação passiva de receber a semente para se tornar agora o semeador, para ser aquele que lança a semente. Então é impossível nós produzirmos 30, 60 e 100 se nós não lançarmos a semente. A nossa pergunta é, nós estamos lançando a semente? Esse aí na verdade é o epílogo da parábola, né? Não está na parábola, mas é a conclusão lógica da parábola, né? Que você começa como terra e tem um semeador. Agora que você recebeu, para você produzir, você também vai ser o semeador, porque o primeiro semeador disse para você ser esse semeador, né? Que é Jesus Cristo. Ele falou para você semear também, né? Então nós somos as duas coisas. O crente ativo no reino de Deus, ele é as duas coisas. Ele é o semeador, ele é a terra, né? Ele continua sendo a terra. Oi. A boa notícia. Tá. A boa notícia é que todas as terras aqui hoje estão recebendo a semente. Sim. O cara vai fazer com ela, acaba dando, mas exatamente. estão aqui recebendo ela. Exatamente. Espero que seja bem transferida a boa semente, né? Mas eu vou só ler a próxima parábola, que é a parábola da lâmpada escondida, que está ligado com isso que o pastor falou, que Jesus falou justamente depois dessa parábola, só que ela não aparece no Mateus, ela aparece lá no Lucas e no Marcos, tá? Então eu acho que eu vou ler do Marcos. Vamos ler do Marcos, aí no próximo domingo, ou daqui a 2 domingos, né, a gente compara com o texto de Lucas. Mas abra a sua Bíblia aí no Marcos 4.
que é o epílogo que eu falei que o pastor falou, a aplicação agora das consequências da parábola, né? Marcos 4, 21 a 25. Será que é isso mesmo? Sim. Então, ele acabou de descrever aí no versículo 20 o fim da parábola, né? Aqueles que recebem dão a fruto a 30, a outro a 60, a outro a 100. Versículo 21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, isso aqui é outra parábola. É da candeia. Você não pode esconder a lâmpada. Você tem que deixar a lâmpada brilhar. Está ligado com isso que o pastor falou, essa aplicação. Agora, no decorrer dessa descrição, ele faz várias afirmações que podem ser um pouco confusas à primeira vista, porque são frases que ele usou em outras partes da Bíblia, às vezes até com outro sentido. Por exemplo, quem está falando aqui de medir para não ser medido? Está falando aqui, eu estou pensando, eu não posso julgar alguém para não ser julgado. Ele usou isso em outro contexto. Por que está falando isso agora? Por que ele fala nada há encoberto que não haja de ser manifesto? Será que ele está falando do juízo? No dia do juízo, o que eu fiz em escondido vai ser comunicado e eu vou ser punido por isso? Alguém pode ler isso e pensar que é isso, mas isso não tem nada a ver com o contexto da parábola. O sentido é outro. Então eu gostaria que os irmãos pensassem sobre essa parábola durante essa semana, e aí daqui a 2 domingos a gente volta para tentar esclarecer isso daí. Por que será que ele fala desse jeito aí, né? Ok, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Eu passo de volta a palavra ao irmão Manuel.